Quando o bilionário CEO Grayson Steele oferece à garçonete Sienna Brooks o 10 mil Harleys por um único jantar, ela não pode se dar ao luxo de recusar. Mas o que começa como uma transação logo se transforma em algo perigosamente real. Será que o amor sobrevive quando começa com um preço? Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. O horário de pico no Le Ciel estava a todo vapor. Sienna Brooks equilibrava 3 pratos em seu braço enquanto se deslocava entre as mesas. Aos 26 anos, ela havia dominado a arte do sorriso perfeito de garçonete, caloroso o suficiente para conseguir boas gorjetas, mas não tão amigável a ponto de os clientes acharem que podiam se tornar muito pessoais. Filé mignon mal passado, anunciou ela, colocando o prato na frente de um empresário de meia-idade. Risoto de lagosta e o robalo especial. Posso trazer mais alguma coisa? Os clientes mal levantaram os olhos de seus telefones. Isso era normal no Le Ciel, um dos restaurantes mais caros da cidade, onde uma única refeição custava mais do que Sienna ganhava em um dia. Só continue servindo o vinho, disse o empresário, sem se dar ao trabalho de fazer contato visual. Sienna assentiu e voltou para a cozinha. Seus pés doíam, e ela ainda tinha 4 horas restantes em seu turno duplo. O envelope em seu bolso parecia pesado, um aviso final para o aluguel de seu irmão. Se ela não conseguisse os 1.200 Harleys até o final da semana, Matt seria despejado de seu apartamento. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Matt. Algum progresso com o dinheiro? Sienna fechou os olhos e se encostou na parede. Seus pais não lhes deixaram nada além de dívidas quando morreram há 2 anos. Desde então, ela vinha trabalhando em 3 empregos enquanto Matt terminava a faculdade. Ela estava tão perto de levá-lo ao seu último ano. Apenas mais alguns meses. Brooks, repreendeu o gerente. Mesa 12, VIP. Sienna arrumou seu uniforme e colocou seu sorriso profissional. A mesa 12 era o lugar mais isolado do restaurante, geralmente reservado para celebridades ou empresários que valorizavam a privacidade. Ao se aproximar, ela o viu. Um homem sentado sozinho estudando a carta de vinhos. Ele usava um terno sob medida que provavelmente custava mais que seu carro. Seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado, e quando ele olhou para cima, seus olhos cinza-aço a pegaram de surpresa. Boa noite, disse ela. Bem-vindo ao Le Ciel. Meu nome é Sienna e serei sua garçonete esta noite. O homem estudou seu rosto um momento a mais antes de responder. Grayson Steele. Reservei o Chateau Margaux, 1982. Sienna assentiu, tentando não reagir à garrafa de vinho de os 2.000 Harleys. Já estou indo, Sr. Steele. Quando ela voltou com o vinho, percebeu que ele ainda estava sozinho. O senhor está esperando alguém se juntar a você? Não. Sua voz era grave e confiante. Prefiro jantar sozinho. Enquanto ela servia seu vinho, Sienna sentiu seus olhos sobre ela, não da maneira assustadora que alguns clientes olhavam, mas com uma intensidade calculada que a deixava nervosa. Você trabalha aqui há muito tempo? Perguntou ele. 3 anos, respondeu ela, surpresa com a pergunta pessoal. Você não parece se encaixar aqui. Sienna ficou rígida. Desculpe se meu atendimento não está de acordo com seus padrões. Não foi isso que quis dizer, interrompeu ele. Você é diferente das outras funcionárias, menos ensaiada. Ela não sabia como responder a isso. O senhor gostaria de ouvir os pratos especiais de hoje? Grayson pediu sem olhar o cardápio e voltou para o telefone. Sienna serviu seus pratos durante a noite, e cada vez ele lhe fazia outra pergunta inesperada. Você gosta de trabalhar aqui? O que você faria se não precisasse trabalhar? Você sempre usa o cabelo assim? Quando ela trouxe sua sobremesa, Sienna estava completamente confusa. Pessoas ricas raramente demonstravam interesse na equipe. Há mais alguma coisa, Sr. Steele? E perguntou ela, esperando que a resposta fosse não. Ele olhou para cima de seu soufflé de chocolate quase intocado. Na verdade, sim. Sente-se. Desculpe, mas eu não posso. Já falei com seu gerente. Você está no intervalo pelos próximos 15 minutos. Sienna olhou em direção à cozinha e viu seu gerente acenando em aprovação. Relutantemente,
Ela sentou-se em frente a Grayson Steele. Tenho uma proposta para você, disse ele, fechando sua pasta de couro. Sinais de alerta soaram na cabeça de Sienna. Ela tinha ouvido falar de homens ricos fazendo ofertas inadequadas a garçonetes. Não estou interessada no que você está prestes a sugerir, disse ela firmemente, começando a se levantar. $10.000, disse ele. Por um jantar. Sienna congelou. Desculpe, jante comigo amanhã à noite. Vou pagar os $10.000. Ela o encarou, esperando a piada. Isso é algum tipo de brincadeira? Eu nunca brinco com dinheiro, senhorita Brooks. Ele deslizou um cartão de visita pela mesa. Sou o CEO da Steele Enterprises. Pesquise se você não acredita em mim. Sienna reconheceu o nome. A Steele Enterprises era uma empresa de tecnologia multibilionária. Esse homem provavelmente poderia comprar o restaurante sem piscar. Por que o senhor me pagaria para jantar? Com o senhor? Perguntou ela desconfiada. Eu acho intrigante. E não tenho tempo para namoro. Esse acordo seria mais simples. Então, o senhor quer me pagar para... O quê? Fingir ser sua namorada? Quero uma conversa de jantar envolvente, com alguém que não quer nada de mim. Apenas jantar, nada mais. Sienna quase riu do absurdo. Aí o senhor acha que pagar os $10.000 a alguém significa que essa pessoa não quer nada do senhor? Pela primeira vez, Grayson Steele sorriu. Isso transformou seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem, quase acessível. Você está provando meu ponto. A maioria das pessoas já teria dito sim. Sienna pensou no aviso de aluguel de Matt, na conta de luz que ela não conseguia pagar, nos 3 empregos que ainda não eram suficientes. Isso não é, sabe, estranho ou ilegal, certo? Apenas jantar? Só um jantar. Em um restaurante público. Você pode ir embora quando quiser. Ela sabia que deveria dizer não. Mas $10.000 resolveriam tantos problemas. Quando e onde? Ela finalmente perguntou. Amanhã, 7 horas, mandarei um carro. Ele escreveu algo em um guardanapo e o empurrou na direção dela. Metade agora, metade depois do jantar. Sienna olhou para o cheque que ele havia escrito. $5.000. Mais dinheiro do que ela já tivera em mãos de uma só vez. Não entendo por que você está fazendo isso, ela disse honestamente. Grayson se levantou, abotoando o paletó. Você não precisa entender. Apenas esteja pronta às 7. Depois que ele saiu, Sienna ficou olhando para o cheque, sentindo como se tivesse feito um pacto com o diabo. Na manhã seguinte, Sienna depositou o cheque antes que Grayson Steele mudasse. De ideia, ela pagou o aluguel de Matt e a conta de luz atrasada, sentindo um peso sair de seus ombros. Onde você conseguiu esse dinheiro? Perguntou Matt, quando ela lhe entregou o comprovante do aluguel pago. Peguei alguns turnos extras. Ela mentiu, incapaz de contar a verdade para seu irmão. Ela passou o dia alternando entre o alívio pelas contas pagas e a ansiedade pela noite que se aproximava. Quando o elegante carro preto chegou ao seu prédio, ela já havia trocado de roupa 5 vezes, finalmente optando pelo único vestido decente que possuía, um simples vestido preto que ela havia comprado para o funeral dos pais. O carro a levou ao Celestial, o restaurante mais exclusivo da cidade. Um lugar onde Sienna nunca poderia se dar ao luxo de comer. Quando ela entrou, Grayson já estava esperando. Ele se levantou ao vê-la, seus olhos analisando sua aparência. Você está linda. Obrigada, disse ela rigidamente, sentando-se à sua frente. Então, como isso funciona? Você tem assuntos que quer discutir? A boca de Grayson se contraiu. A maioria das pessoas começa com um bate-papo informal. A maioria das pessoas não está sendo paga para jantar. Justo. Ele serviu-lhe uma taça de champanhe. Conte-me sobre você, Sienna Brooks. Não há muito o que contar. Trabalho em 3 empregos, cuidar do meu irmão. Essa é a minha vida. E antes disso? Sonhos, ambições. Sienna tomou um gole de champanhe para esconder seu desconforto. Eu queria ser artista. Estudei arte por 2 anos antes de meus pais morrerem. Que tipo de arte? Pintura, principalmente. Ela ficou surpresa com o interesse aparente dele. Paisagens abstratas. Durante o jantar, Grayson fez perguntas e realmente pareceu ouvir suas respostas. Era estranho ter alguém tão poderoso totalmente focado em suas palavras. Por que eu? Ela finalmente perguntou.
Devem haver dúzias de mulheres que jantariam com você de graça. É exatamente por isso, disse ele, seus olhos cinzas sérios. Todos querem algo de mim. Meu dinheiro, minhas conexões, minha influência. É refrescante passar um tempo com alguém que é honesta sobre a transação. Mas você ainda está me pagando. Sim, mas os termos são claros, sem falsos pretextos. Conforme a noite progredia, Sienna se viu relaxando apesar da situação bizarra. Grayson Steele era inteligente e surpreendentemente engraçado quando deixava a guarda baixa. Então você nunca namora? Ela perguntou na sobremesa. Só jantares pagos? Não tenho tempo para relacionamentos, disse ele. Minha empresa exige toda a minha atenção. Parece solitário. É eficiente. Mas algo em sua expressão sugeriu que seu comentário havia tocado um ponto sensível. Quando o carro a deixou em casa, Grayson entregou-lhe um envelope. A outra metade, como prometido. Sienna pegou sentindo uma mistura de alívio e algo como decepção. A noite havia sido estranhamente agradável, mas agora a transação estava completa. Obrigada pelo jantar, disse ela formalmente. Grayson hesitou, então disse algo que surpreendeu ambos. Você consideraria fazer isso novamente? Sienna o encarou. Você quer me pagar por outro jantar? Mesmo acordo. Sábado que vem. Ela sabia que deveria recusar. Isso não era normal. Mas o dinheiro ajudaria Matt com o pagamento da faculdade. Mesmo horário? Ela se viu dizendo. Grayson assentiu, e por um breve momento, Sienna achou que viu prazer genuíno em seus olhos. Enquanto o carro ia embora, Sienna apertou o envelope e se perguntou em que tipo de situação havia se metido. Grayson Steele era perigoso, não porque parecesse ameaçador, mas porque por alguns momentos durante o jantar ela havia esquecido que era um acordo comercial. E esquecer isso só poderia levar a problemas. 3 encontros para jantar depois. Sienna se viu ansiosa pelas noites de sábado. Cada vez, Grayson mandava um carro para buscá-la, levá-la a um restaurante caro e conversar com ela como se ela fosse a única pessoa no mundo. E a cada vez, ele lhe entregava um envelope com $5.000 ao final da noite. Você parece diferente, disse Matt uma manhã enquanto tomava um café em sua pequena cozinha. Mais feliz. Sienna deu de ombros. As coisas estão melhorando. As contas estão pagas e sua mensalidade está coberta para o semestre. Matt estudou seu rosto. Tem algum cara? Não, ela disse muito rapidamente. Só trabalho extra. Mas enquanto se preparava para seu quarto jantar com Grayson, Sienna não conseguia negar que algo havia mudado. Ela passou mais tempo em seu cabelo e usou parte do dinheiro para comprar um novo vestido azul que realçava seus olhos. Quando ela chegou ao restaurante, Grayson estava esperando como de costume. Mas naquela noite, havia uma pequena caixa de presente ao lado de seu prato. O que é isso? Ela perguntou sentando-se. Abra, disse ele, observando-a com aqueles intensos olhos cinzas. Dentro havia uma delicada pulseira de prata, com um pequeno pingente de paleta. Porque você é uma artista, explicou ele quando ela pareceu confusa. Não posso aceitar isso, disse Sienna fechando a caixa. Não faz parte do nosso acordo. Considere um bônus. Seu tom era casual, mas ela podia ver tensão em sua mandíbula. Por quê? Porque eu queria te dar algo. É tão estranho? Era estranho. Todos os jantares seguiram o mesmo padrão. Este foi diferente. Este pareceu pessoal. Obrigada, ela finalmente disse, colocando a pulseira. É linda. Durante o jantar, Sienna percebeu Grayson a olhando para sua pulseira. Um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Quando sua mão roçou a dela enquanto alcançava o vinho, nenhum dos dois se afastou imediatamente. Me conte sobre sua empresa. Ela disse, tentando quebrar a crescente tensão entre eles. É chato, números e tecnologia. Você nunca fala sobre si mesmo, ela apontou. 4 jantares e eu ainda sei quase nada sobre Grayson Steele. Ele considerou isso. O que você quer saber? Tudo. Onde você cresceu? Você tem família? O que te faz feliz, além de ganhar dinheiro? Grayson parecia desconfortável, mas começou a compartilhar. Ele havia crescido rico, mas solitário, com pais que valorizavam conquistas mais que afeto.
Ele havia fundado sua empresa aos 24 anos e a transformou em um empreendimento bilionário por pura determinação. E amigos? Relacionamentos? Siena insistiu. Tenho sócios. Quanto a relacionamentos, ele hesitou. Eles são complicados quando você tem dinheiro. As pessoas veem a conta bancária, não a pessoa. É por isso que você paga por companhia? Para saber exatamente qual é o relacionamento. A pergunta pairou entre eles, muito honesta, muito reveladora. Sim, ele finalmente admitiu. Até você. O coração de Siena disparou. O que isso significa? Antes que ele pudesse responder, uma mulher se aproximou de sua mesa. Alta, elegante e claramente rica, ela olhou para Grayson com familiaridade. Grayson, querido, achei que era você. Ela olhou para Siena com uma curiosidade velada. Grayson se levantou, sua expressão instantaneamente cautelosa. Victoria, que... Surpresa! Você não vai me apresentar ao seu encontro? Perguntou Victoria, seu sorriso não alcançando seus olhos. Siena Brooks, esta é Victoria Caldwell, uma velha amiga. Victoria ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Mais que amigos um dia, se você se lembra. Ela se voltou para Siena. Então você é a mais recente, companheira do Grayson. Você é diferente do tipo dele. A maneira como ela disse companheira fez Siena se sentir barata. Ela de repente percebeu como isso parecia. Grayson. Steele, CEO bilionário, com uma garçonete jovem o suficiente para ser notada. Victoria, estamos tentando desfrutar de um jantar privado, disse Grayson firmemente. Claro, querido, não deixe que eu interrompa. Victoria colocou uma mão bem cuidada no braço de Grayson. Me ligue um dia desses, pelos velhos tempos. Depois que ela saiu, um silêncio desconfortável caiu entre eles. É assim que as pessoas pensam que eu sou? Siena finalmente perguntou. Sua companheira paga? O rosto de Grayson endureceu. O que as pessoas pensam não importa. Importa para mim. Siena sentiu algo dentro dela rachar. Eu não quero que as pessoas pensem. Siena, Victoria está tentando te irritar. Não deixe ela. Mas o encanto se quebrou. Pelo resto do jantar, Siena ficou mais quieta, mais cautelosa. Quando o carro a deixou em casa, Grayson entregou a ela o envelope como de costume. Sábado que vem? Ele perguntou, mas havia incerteza em sua voz. Siena agarrou o envelope, subitamente consciente do que aquilo parecia. O que era? Eu não sei, Grayson. Talvez devêssemos parar. Por causa da Victoria? Não deixe ela... Porque estou começando a esquecer o que isso é. Siena interrompeu. E isso é perigoso. Grayson alcançou sua mão, a primeira vez que ele a tocou deliberadamente. Thatcher, e se eu quiser que seja algo diferente? A pergunta pairou no ar entre eles, cheia de possibilidades e riscos. Como isso seria? Ela perguntou suavemente. Você é você e eu sou... eu. Jante comigo sábado que vem, ele disse. Não por dinheiro, só porque você quer. Siena deveria ter dito não, mas olhando em seus olhos ela se viu acenando com a cabeça. Ok, mas sem envelope, sem carro, só jantar. Pela primeira vez, Grayson sorriu sem reservas e Siena sentiu algo mudar em seu peito. A semana seguinte foi a mais longa da vida de Siena. Ela ficou se perguntando se havia cometido um erro. O que alguém como Grayson Steele realmente queria com ela? Na sexta-feira, sua colega de trabalho Jenny a abordou no Le Ciel. É verdade? Ela perguntou, levantando seu telefone. Siena congelou ao ver a tela. Era um site de fofocas com uma foto dela e Grayson saindo de um restaurante. A manchete dizia: o novo namorada do bachelor bilionário Grayson Steele. Quem é a mulher mistério? Não é o que você pensa, disse Siena, mas seu rosto estava queimando. Ao final de seu turno, mais 3 colegas de trabalho mostraram a ela artigos diferentes. Um até insinuou que ela era uma caça-fortunas que visava um dos solteiros mais cobiçados da América. Quando ela chegou em casa, Matt estava esperando com o mesmo site de fofocas aberto em seu laptop. É por isso que de repente temos dinheiro? Ele perguntou, sua expressão magoada.
Você está saindo com algum cara rico e não me contou? É complicado, Matt. Você está dormindo com ele por dinheiro? A pergunta direta a fez recuar. Não, não é assim. Nós só jantamos. E ele te paga? A voz de Matt era incrédula. Sienna não conseguia mais mentir. Ela explicou tudo. A oferta, os jantares, o dinheiro. A cada palavra, a expressão de Matt ficava mais preocupada. Então você é tipo a namorada de aluguel dele? Sienna, isso é... Eu sei como isso soa. Ela interrompeu. Mas amanhã é diferente. Sem dinheiro, apenas um encontro de verdade. Matt balançou a cabeça. Esses caras não mudam, irmã. Ele só está jogando um jogo diferente. Suas palavras a assombraram enquanto ela se arrumava na noite. Seguinte. Desta vez nenhum carro veio. Grayson mandou a mensagem com o endereço de um pequeno restaurante italiano em um bairro tranquilo. Nada parecido com os lugares exclusivos a que eles costumavam ir. Quando ela chegou, ele estava esperando, do lado de fora, vestido de forma mais casual do que ela jamais o vira. Jeans escuro e um suéter cinza que combinava com seus olhos. Você veio, disse ele, parecendo genuinamente aliviado. Eu disse que viria. O restaurante era aconchegante e sem pretensões. Ninguém reconheceu Grayson ali, e eles foram sentados em uma mesa de canto como qualquer casal normal. Nunca te vi de jeans antes, comentou Sienna, tentando aliviar a tensão entre eles. Isso é bom ou ruim? Bom, você parece mais uma pessoa e menos um CEO. Ele riu, um som que ela estava começando a desejar. Eu sou uma pessoa, Sienna. É isso que tenho tentado te mostrar. A noite foi diferente dos jantares anteriores. Sem a transação pairando sobre eles, ambos relaxaram. Grayson contou sobre seu sonho de infância de ser arquiteto antes que seu pai o empurrasse para os negócios. Sienna compartilhou histórias sobre seus pais e como ela havia colocado seus próprios sonhos em espera para ajudar Matt. Você deveria pintar de novo, disse Grayson. Você brilha quando fala sobre isso. Talvez um dia, quando Matt se formar e eu tiver mais tempo. E se você tivesse tempo agora? Sienna ficou tensa. Eu não preciso da sua caridade, Grayson. Não é caridade querer ajudar alguém de quem você se importa. As palavras pairaram entre eles. Se importar. Será que ele se importava com ela? Será que ela se importava com ele? Depois do jantar, eles caminharam pela beira do rio. Quando Sienna tremeu no ar fresco da noite, Grayson colocou seu casaco sobre seus ombros. O gesto foi tão simples, tão normal, mas pareceu mais íntimo do que qualquer coisa que eles haviam compartilhado antes. Eu vi as reportagens, disse ela finalmente. Sobre nós. A expressão de Grayson escureceu. Sinto muito. A imprensa sempre foi intrusiva. Eles acham que eu sou sua namorada. Isso te incomoda? Sienna parou de caminhar e se virou para encará-lo. Eu não sei o que é isso, Grayson. Algumas semanas atrás, você estava me pagando pelo meu tempo. Agora estamos em um encontro de verdade. É confuso. Para mim também, ele admitiu. Nunca fiz isso antes. Fez o quê? Me senti assim. Ele se aproximou, seus olhos nunca deixando os dela. Eu tentei manter as coisas simples, controladas, mas não há nada de simples em como me sinto quando estou com você. O coração de Sienna acelerou. Era um território perigoso. Grayson, antes que ela pudesse terminar, ele se inclinou e a beijou. Foi gentil no começo, questionador, mas quando ela respondeu, aprofundou-se em algo urgente e avassalador. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando ofegante. Eu não deveria ter feito isso, disse ele, mas ele não parecia arrependido. Não, você não deveria ter. Mas Sienna estava sorrindo. Ele a levou para casa naquela noite, em um carro mais modesto que o de costume. Do lado de fora do prédio do seu apartamento, ele a beijou novamente por mais tempo desta vez, suas mãos emaranhadas em seus cabelos. Jante comigo de novo, disse ele contra seus lábios, e tome café da manhã e almoce todas as refeições. Sienna riu. Isso é muita comida. Eu não me importo com o que comemos, eu só quero estar com você. Era tudo o que ela secretamente começara a esperar. Mas Sienna hesitou. E seu mundo, a imprensa, pessoas como Victoria, elas não importam. Vão importar. Eu não sou do seu mundo, Grayson.
Ele tocou seu rosto suavemente. Talvez eu não queira mais estar naquele mundo. Era um pensamento bonito, mas enquanto Sienna observava seu carro caro ir embora, ela se perguntou se Grayson Steele realmente entendia o que estava dizendo. Um homem que tinha tudo realmente poderia abrir mão de tudo por uma garçonete com um diploma em artes? E mais importante, ela poderia confiar que seus sentimentos eram reais, não apenas outra transação em uma forma diferente? Nas 3 semanas seguintes, Sienna viveu em um sonho. Grayson a ligava todas as manhãs e todas as noites. Ele a levava a restaurantes pequenos e íntimos, onde eles podiam conversar por horas, sem interrupção. Aos domingos, eles caminhavam pelo parque como um casal normal, sua mão quente em volta da dela. Você está se apaixonando por ele, disse Matt uma noite quando ela chegou em casa sorrindo depois que Grayson a deixou. Talvez, ela admitiu. Era aterrorizante até mesmo pensar nisso, mas ela não conseguia mais negar a verdade. Só tome cuidado, irmã. Eu não quero te ver se machucar. Mas Sienna não queria ter cuidado. Pela primeira vez em anos, ela se sentia viva. Grayson até mesmo a convenceu a começar a pintar novamente, montando um pequeno canto de seu apartamento com materiais de arte de qualidade que ele havia mandado entregar. Você precisa se expressar, ele dissera. Isso faz parte de quem você é. Ninguém jamais a vira com tanta clareza antes. A única sombra em sua felicidade era a constante atenção da imprensa. Cada vez que eles saíam, os fotógrafos pareciam encontrá-los. Artigos online especulavam sobre seu relacionamento, alguns a chamando de interesseira, outros se perguntando se ela era apenas o caso mais recente de Grayson. Ignore-os, Grayson dizia sempre que ela mencionava isso. Eles não nos conhecem. Mas a verdade era que Sienna ainda se sentia uma estranha no mundo de Grayson. Ele nunca a convidou para seu apartamento no Cobertura. Ele nunca a apresentou a seus amigos ou associados comerciais. Seu relacionamento existia em uma bolha, separado de sua vida real. Então veio o baile de caridade. Quero que você vá comigo, disse Grayson durante o jantar em seu restaurante italiano favorito. É para a fundação do hospital infantil, traje social. Sienna quase se engasgou com o vinho. Um baile de gala? Com todos os seus amigos e colegas ricos? Sim, é hora de você conhecer essa parte da minha vida. Ele estendeu a mão pela mesa para pegá-la. E é hora de eles conhecerem a mulher de quem estou me apaixonando. As palavras a deixaram tonta. Ele nunca havia dito nada sobre amor antes. Eu não tenho nada para usar em um evento como esse, disse ela, desviando o assunto porque estava muito sobrecarregada para lidar com o que ele acabara de insinuar. Eu me encarrego disso. No dia seguinte, uma estilista chegou ao seu apartamento com um cabide de vestidos de grife, além de sapatos, joias e até maquiadores para o evento. O Sr. Steele queria que você tivesse opções, explicou a estilista, ajudando Sienna a experimentar vestidos que custavam mais do que seu aluguel anual. Finalmente, ela escolheu um vestido verde esmeralda que a fez se sentir elegante e não fantasiada. Enquanto a maquiadora trabalhava, Sienna tentava acalmar seus nervos. Naquela noite, seria a primeira vez que ela entraria no mundo real de Grayson. O mundo de riqueza e privilégio que ela só havia vislumbrado de fora. Quando Grayson a buscou, seus olhos se arregalaram ao vê-la. Você está deslumbrante, disse ele, a voz rouca de emoção. Você também. E estava em seu smoking perfeitamente ajustado que destacava seus ombros largos. O baile de gala foi realizado no grande salão de baile do hotel mais exclusivo da cidade. Ao entrarem, Sienna sentiu todos os olhos se voltarem para eles. Grayson manteve a mão na pequena da sua cintura, uma garantia constante contra seus nervos. Grayson, aí está você. Um homem mais velho e distinto se aproximou deles, seu sorriso educado, mas avaliador. Os membros do conselho esperavam falar com você sobre as projeções do terceiro trimestre. Richard. Grayson acenou com a cabeça. Gostaria que você conhecesse Sienna Brooks. Sienna, este é Richard Warren, meu CFO. O aperto de mão de Richard foi breve, seus olhos já voltando para Grayson. Se você tiver um minuto, na verdade, eu gostaria que Sienna conhecesse algumas pessoas primeiro. Conversamos mais tarde.
Enquanto Grayson a guiava pela multidão, apresentando-a a uma pessoa importante após a outra, Sienna percebeu um padrão. Os homens cumprimentavam-na educadamente, mas imediatamente voltavam sua atenção para Grayson. As mulheres avaliavam seu traje, suas joias, sua maquiagem. Seus sorrisos nunca chegavam aos olhos. Essa é a namorada dele? Ouviu Sienna uma mulher sussurrar para outra. Ouvi dizer que ele a encontrou em um restaurante onde ela trabalhava como garçonete. Não vai durar, respondeu sua amiga. Homens como Grayson sempre voltam para os da sua espécie. Sienna tentou ignorar os comentários, concentrando-se em Grayson, que parecia alheio às correntes subterrâneas ao seu redor. Ele a manteve, orgulhosamente ao seu lado, sua mão raramente deixando a dela. Então Victoria Caldwell chegou, deslumbrante em um vestido vermelho que parecia projetado para chamar a atenção. Grayson, ela ronronou dando um beijo no ar em sua bochecha, e Sienna, ainda agarrada, vejo, o maxilar de Grayson se contraiu. Victoria, sempre um prazer. Sienna, esse vestido é lindo. Grayson tem excelente gosto. Em tudo. Seus olhos piscaram significativamente para Grayson. Ele te contou que estamos trabalhando juntos na fusão Janssen? Não, ele não contou, disse Sienna, sentindo um nó frio se formar em seu estômago. Ah, sim, noites tardias no escritório, como antigamente. Victoria sorriu. Com licença, vejo que o prefeito acabou de chegar. Ao se afastar, Sienna se virou para Grayson. Você está trabalhando com ela? São negócios, Sienna, nada mais. Você poderia ter mencionado. Eu não falo muito de trabalho com você, porque quero que nosso tempo juntos seja diferente do resto da minha vida. As palavras doeram mais do que ele provavelmente pretendia. Diferente, separado, não real. Preciso de um pouco de ar, disse Sienna, se afastando dele. Ela encontrou uma varanda tranquila, com vista para as luzes da cidade. O ar noturno estava fresco contra sua pele corada. Tudo naquela noite a fazia se sentir uma impostora. O vestido emprestado, as joias emprestadas, o mundo que ela estava visitando, mas ao qual não pertencia. Champanhe? Um garçom ofereceu-lhe uma taça, que ela aceitou com gratidão. Primeira, vês em um desses eventos? Perguntou uma voz ao seu lado. Uma mulher mais velha, com olhos bondosos, havia se juntado a ela na varanda. É tão óbvio? A mulher riu. Só para alguém que estava observando. Sou Eleanor Steele. Sienna quase derramou seu champanhe. Steele? Você é... a mãe de Grayson? Sim. O sorriso de Eleanor era mais caloroso do que Sienna esperava. Ele me disse que estava trazendo alguém especial hoje à noite. Eu queria conhecê-la pessoalmente. Não sei o quão especial eu sou, admitiu Sienna. Eu realmente não me encaixo aqui. Eu também não, certa vez. O olhar de Eleanor se voltou para as luzes da cidade. Eu era recepcionista quando conheci o pai de Grayson. Todos achavam que eu estava atrás do dinheiro dele. Você estava? Não, eu estava atrás do coração dele, mas levou anos para as pessoas acreditarem nisso. Ela se voltou para Sienna. Meu filho não traz mulheres para esses eventos, senhorita Brooks, nunca. Isso me diz algo importante sobre como ele se sente por você. Antes que Sienna pudesse responder, Grayson apareceu na entrada da varanda, alívio inundando seu rosto ao vê-la. Aí está você. Eu estava procurando por toda parte. Ele parou quando percebeu sua mãe. Mãe, vejo que você conheceu Sienna. Sim, e ela é encantadora. Você deveria tê-la trazido para jantar há semanas, em vez de escondê-la. Grayson parecia envergonhado. Eu não estava a escondendo. Não? Então, por que eu não a conhecia até agora? Eleanor deu um tapinha na mão de Sienna. Não deixe ele mantê-la em segredo, querida. Segredos têm um jeito de se tornarem problemas. Com isso, ela voltou para o salão de baile. Sinto muito pela Victoria, disse Grayson quando ficaram sozinhos. E por minha mãe ter te surpreendido. Ela foi muito gentil, ao contrário da maioria das pessoas aqui. Sienna se voltou para a cidade novamente. Por que você não me apresentou à sua família antes, Grayson? Ou me mostrou onde você mora? É como se você tivesse duas vidas separadas e eu só tenho permissão para entrar em uma delas. Isso não é justo. Eu tenho tentado protegê-la de tudo isso.
Ele fez um gesto na direção do salão de baile. O escrutínio, o julgamento. Eu queria que tivéssemos tempo para simplesmente sermos nós. Mas essa é a sua realidade. Os bailes, os negócios, pessoas como Victoria. Se eu vou fazer parte da sua vida, preciso saber se consigo lidar com tudo isso. Grayson aproximou-se, virando-a para que o encarasse. Você faz parte da minha vida, a parte mais importante. Tudo o resto são apenas detalhes. Detalhes bastante significativos. Mas Sienna se suavizou quando ele a puxou para seus braços. Fique comigo esta noite, ele sussurrou em seu cabelo. Venha para a minha casa. Era a primeira vez que ele a convidava para sua casa. Um passo para a união de seus mundos separados. Ok, ela concordou, o coração acelerado pela excitação e pela apreensão. A cobertura de Grayson ocupava todo o último andar de um dos edifícios mais exclusivos da cidade. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista de tirar o fôlego das luzes da cidade. Tudo era elegante, moderno e, obviamente, caro. É aqui que você mora? Sienna perguntou, sentindo-se subitamente pequena em suas roupas emprestadas. Quando não estou trabalhando. Grayson tirou a gravata, observando sua reação cuidadosamente. O que você acha? É lindo. Impessoal, mas lindo. Ele sorriu para sua honestidade. Talvez precise do toque de uma mulher. A implicação pairou entre eles enquanto ele se aproximava, segurando seu rosto em suas mãos. Eu quis dizer o que disse antes. Estou me apaixonando por você, Sienna. Brooks! Ela tremeu com as palavras. Grayson, tudo está acontecendo tão rápido. Um mês atrás você estava me pagando para jantar. E agora não consigo imaginar minha vida sem você. Ele a beijou suavemente. Fique comigo, não apenas esta noite. O que isso significa? Mude-se. Deixe-me cuidar de você. Você poderia largar esses empregos que odeia, se concentrar em suas pinturas. Matt poderia terminar a escola sem estresse financeiro. A oferta era tentadora, uma vida sem a preocupação constante com dinheiro. Mas algo na maneira como ele falou a incomodou. Cuidar de mim como se eu fosse uma responsabilidade. Não, como se eu te amasse. Ele a beijou novamente, mais profundamente desta vez. Como se eu quisesse te dar tudo. Sienna se deixou perder em seu toque, na sensação de suas mãos deslizando as alças de seu vestido por seus ombros. Naquela noite, ela não queria pensar no significado de tudo aquilo. Ela só queria estar com ele. Mais tarde, deitada em sua enorme cama, com o braço dele ao redor dela, Sienna se sentia perfeitamente satisfeita e estranhamente inquieta. Ela pertencia ali com Grayson, mas pertencia ao mundo dele? Eu te amo, ele murmurou sonolento em seu cabelo. Sienna fechou os olhos. Eu também te amo, ela sussurrou, percebendo que era verdade. Na manhã seguinte, Sienna acordou em uma cama vazia e com o cheiro de café. Envolvendo-se na camisa de Grayson, ela seguiu o aroma até a cozinha, onde ele estava preparando o café da manhã, vestido apenas com a parte de baixo do pijama. Bom dia. Ele sorriu, entregando-lhe uma xícara. Dormiu bem? Melhor do que dormi em anos. Ela tomou o café com gratidão. Você cozinha? Só o café da manhã, e só para pessoas especiais. A atmosfera doméstica do momento fez seu coração doer de esperança. Talvez eles pudessem fazer isso funcionar, afinal. Enquanto comiam, Grayson voltou a falar de sua ideia. Pense em se mudar. Você praticamente mora comigo de qualquer jeito. Só se passou um mês, Grayson. Quando se sabe, se sabe. Ele parecia tão certo, tão confiante no que eles tinham. O telefone de Sienna vibrou com uma mensagem. Era Matt. Você viu isso? Me ligue. Anexado havia um link para um site de fofocas. Com crescente horror, Sienna clicou nele e viu a manchete. O bilionário Grayson Steele pagou os 50 mil reais a uma garçonete por companhia antes do romance. O artigo detalhava o acordo deles, os jantares pagos, os envelopes de dinheiro, fazendo parecer sórdido e transacional. Havia até uma citação de um amigo anônimo, afirmando que Grayson tinha um histórico de pagar mulheres pelo seu tempo. Grayson. Ela disse, a voz tremendo enquanto mostrava o telefone a ele. O rosto dele escureceu ao ler o artigo.
Isso é lixo. Alguém está tentando nos machucar. Mas é parcialmente verdade. Você me pagou. Para conversar no jantar, não o que eles estão insinuando. Ele passou a mão pelos cabelos em frustração. É por isso que eu queria te proteger do meu mundo. A imprensa distorce qualquer coisa. Siena se sentiu mal. Como eles descobriram? As únicas pessoas que sabiam eram você, eu e... Ela parou, um pensamento terrível ocorrendo a ela. E quem? E Grayson perguntou. Meu irmão. Mas ele não faria, quero dizer, o artigo menciona os 50 mil réis. Ele nem sabe o valor exato. A expressão de Grayson mudou. Victoria. O quê? Ela deve ter ouvido rumores e contratado alguém para investigar nosso relacionamento. Esse é exatamente o estilo dela. As implicações eram esmagadoras. Então agora todo mundo pensa que eu sou basicamente uma acompanhante de luxo que conseguiu enganá-lo para um relacionamento? Não importa o que as pessoas pensam, Grayson insistiu, alcançando-a. Siena se afastou. Importa para mim. Meus colegas de trabalho vão ver isso. Os amigos do meu irmão. Todo mundo vai pensar, eu vou resolver. Minha equipe de relações públicas vai divulgar uma nota. Uma nota. Siena riu amargamente. Essa é sua solução? Fazer seus assessores explicarem que você só me pagou para jantar, não para sexo? Como isso é melhor? Siena, por favor, não deixe isso vir entre nós. Mas já era tarde demais. O artigo havia exposto o desequilíbrio fundamental em seu relacionamento. O poder dele, a necessidade dela, o dinheiro que os havia unido. Eu preciso ir. Ela começou a juntar suas coisas, desesperada para escapar. Siena, pare. Nós podemos resolver isso. Podemos? Porque, da minha perspectiva, isso só confirma o que eu temia o tempo todo. Viemos de mundos diferentes, Grayson. Mundos que não se misturam bem. Isso não é verdade. Eu te amo. Você me ama. É isso que importa. Siena fez uma pausa, os olhos se enchendo de lágrimas. É o suficiente? Quando o mundo inteiro está nos julgando, quando cada pessoa com quem você trabalha pensa que eu te seduzi pelo seu dinheiro, eu não me importo com o que eles pensam, mas eu me importo. As palavras escaparam dela. Eu me importo que nosso relacionamento começou com você me pagando. Eu me importo que agora todos saibam disso. Eu me importo que eu sempre vou me perguntar se você está comigo porque realmente me ama, ou porque eu sou apenas mais uma coisa que você decidiu comprar. A acusação pairou entre eles, feia e dolorosa. O rosto de Grayson ficou pálido. É isso mesmo que você pensa? Que eu te comprei? Siena enxugou as lágrimas. Eu não sei mais o que pensar. Só sei que preciso de espaço para descobrir. Não vá embora assim, ele implorou. Podemos resolver isso juntos. Mas Siena já estava indo em direção à porta, ainda usando o vestido esmeralda da noite anterior, carregando seus sapatos na mão. Eu te ligo, disse ela, sem olhar nos olhos dele. Quando as portas do elevador se fecharam entre eles, Siena sentiu seu coração se partindo. Ela amava Grayson Steele, mas talvez o amor não fosse suficiente para preencher a lacuna entre seus mundos, especialmente quando esse amor tinha começado com um preço. Siena passou a semana seguinte em uma névoa de miséria. Ela disse que estava doente em seus empregos, ignorou as ligações de Grayson e mal saiu do quarto. Matt tentou confortá-la, mas nada ajudou a aliviar a dor em seu peito. Você precisa falar com ele. Matt finalmente disse depois de encontrá-la chorando sobre uma pintura que ela havia começado no dia anterior ao escândalo. Não há nada para dizer. Siena enxugou as lágrimas. É melhor assim. É, porque você está miserável, e pelo que vi na TV, ele não está muito melhor. Siena olhou para cima. O que você quer dizer? Matt mostrou o celular. Lá estava Grayson em um canal de notícias de negócios, parecendo exausto durante uma entrevista coletiva. Sua aparência normalmente perfeita estava desgrenhada, com olheiras e uma postura derrotada. Ele fez uma declaração te defendendo, explicou Matt. Disse que os rumores eram mentiras maliciosas espalhadas por pessoas tentando machucar vocês dois. Ele não negou ter pago jantares, mas disse que era sua maneira incomum de conhecer alguém sem as complicações de sua posição. Isso só piora as coisas, Siena gemeu.
Agora, todo mundo sabe com certeza. Irmã, você já pensou que talvez ele esteja certo? Que o que outras pessoas pensam não importa. Como você pode dizer isso? Você foi quem me chamou de namorada de aluguel dele. Matt teve a decência de parecer envergonhado. Eu estava errado. Eu vi como vocês dois se olham. Isso não é algo que você possa comprar. Suas palavras ficaram com Sienna muito depois que ele saiu para a aula. Será que ela estava deixando as opiniões dos outros arruinarem a melhor coisa que já lhe aconteceu? Seu telefone tocou. Grayson novamente. Pela 100ª vez naquela semana. Mas ela não conseguia se convencer a atender. O que ela diria? Mesmo? Em vez disso, ela voltou para sua pintura. Era uma paisagem urbana à noite, com luzes se misturando em uma tapeçaria de cores. Ela havia começado depois do primeiro encontro de verdade, tentando capturar a sensação de caminhar ao longo do rio com Grayson quando tudo parecia possível. 3 horas depois, perdida em sua arte, Sienna foi surpreendida por uma batida na porta. Supondo que fosse Matt que havia esquecido suas chaves novamente, ela abriu sem verificar. Grayson estava no corredor, parecendo como se não tivesse dormido em dias. Por favor, não feche a porta, disse ele rapidamente. Só me dê 5 minutos. O coração de Sienna acelerou ao vê-lo, mas ela manteve sua expressão neutra. O que você está fazendo aqui? Eu precisava te ver, para explicar. Quando ela não o convidou para entrar, ele continuou falando no corredor. Eu tenho pensado sobre o que você disse, sobre eu tentar te comprar. E você está certa. Não sobre minhas intenções, mas sobre como nosso relacionamento começou. Sienna cruzou os braços tentando se proteger da dor de vê-lo. Grayson, só escuta, por favor. Ele respirou fundo. Quando eu te ofereci dinheiro para jantar pela primeira vez, foi porque eu estava cansado de relacionamentos falsos. Todos no meu mundo querem algo de mim. Com você, a transação era clara. Mas então, algo aconteceu que eu nunca esperei. Eu me apaixonei por você. Sua voz quebrou na palavra amor, e Sienna sentiu sua resolução enfraquecendo. Eu pensei que estava te protegendo, te mantendo separada do meu mundo. Mas eu estava realmente me protegendo. Eu tinha medo que, se você me visse completamente, os jantares de negócios, as obrigações sociais, a política da riqueza, você poderia não me querer mais. Isso não é justo, Sienna disse suavemente. Você não me deu a chance de decidir por mim mesma. Eu sei. Eu deveria ter confiado mais em você. Ele se aproximou, ainda no corredor. O artigo foi obra da Victoria. Ela admitiu, depois que eu a confrontei. Por que ela faria isso? Porque ela quer o que nós temos, uma conexão real, não os relacionamentos superficiais que preenchem nossos círculos sociais. Os olhos de Grayson estavam intensos, suplicantes. O que temos é raro, Sienna. Eu não quero perder isso por causa de como começou. Uma lágrima escorria pela bochecha de Sienna. As pessoas sempre vão falar, Grayson. Elas sempre vão me ver como a garçonete que você pagou para fazer companhia. Deixe-as falar, eu não me importo. Ele alcançou suas mãos e desta vez ela não se afastou. Você me ama? Sim, ela sussurrou. Mas é o suficiente? Pode ser, se formos honestos um com o outro, se enfrentarmos tudo juntos, em vez de eu te proteger de partes da minha vida. Sienna respirou fundo, reunindo sua coragem. Eu preciso saber que você me vê como uma igual. Não como alguém para proteger ou cuidar, mas uma parceira. Eu vejo. Ele apertou suas mãos. Esses últimos dias sem você, eu percebi que não me importo com nada disso. A empresa, o dinheiro, o status. Se você não estiver lá para compartilhar isso comigo. Pela primeira vez em uma semana, Sienna sentiu a esperança brilhar em seu peito. Eu não quero seu dinheiro, Grayson. Eu quero sua confiança, seu respeito. Você os tem. Você sempre os teve. Ele acariciou seu rosto gentilmente. Volte para mim, por favor. Em vez de responder, Sienna o puxou para dentro do apartamento e fechou a porta. Então ela o beijou com toda a saudade e amor que ela havia contido. É um sim? Ele perguntou. Quando finalmente se separaram, a testa encostada na dela. É um talvez, ela disse sorrindo. Temos muito o que resolver. Juntos, ele insistiu. Juntos, ela concordou.
No mês seguinte, eles trabalharam para reconstruir o relacionamento, em uma base de honestidade e igualdade. Grayson apresentou Sienna à mãe dele durante um jantar na casa de Eleanor, onde a mulher mais velha compartilhou histórias constrangedoras da infância de Grayson. Ele sempre foi muito sério, Eleanor contou a Sienna. Até você o faz rir. Sienna conheceu os sócios de Grayson, que inicialmente se mostraram céticos, mas logo perceberam que a perspectiva dela trazia algo novo às discussões. Ela não fingiu entender as complexidades das finanças corporativas, mas suas perguntas diretas muitas vezes cortavam a jerga e iam direto ao cerne das questões. Mais importante, Grayson parou de tentar resolver os problemas de Sienna com dinheiro. Quando ela insistiu em manter um de seus empregos como garçonete, "Preciso de alguma independência", explicou. Ele respeitou sua decisão em vez de discutir. Os boatos sobre o relacionamento deles diminuíram à medida que novos escândalos capturavam a atenção do público. Victoria se mudou para a Europa para um novo começo, segundo suas postagens nas redes sociais. Uma noite, depois que Sienna passou o dia pintando no pequeno estúdio que Grayson havia montado em seu apartamento de cobertura, ele voltou para casa com um sorriso misterioso. "Tenho algo para te mostrar", disse ele pegando a mão dela. "O que é?", perguntou ela. "Tomei uma decisão hoje." Ele a levou ao seu escritório e mostrou um documento em sua mesa. "Vou me afastar das operações do dia a dia da Steel Enterprises." Sienna o olhou chocada. "O quê? Por que você faria isso?" "Porque quero uma vida fora do trabalho. Com você." Ele a puxou para perto. "Ainda estarei envolvido em decisões importantes, mas promovi Richard para lidar com as operações diárias. Grayson, você ama sua empresa. Nunca pediria que você desistisse disso." "Você não pediu. É o que eu quero." Ele beijou a testa dela. "Passei toda a minha vida buscando sucesso. Agora quero buscar a felicidade." Lágrimas encheram os olhos de Sienna. "Tem certeza?" "Nunca tive tanta certeza de nada." Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. "Exceto por isso." A respiração de Sienna falhou quando ele abriu a caixa para revelar um anel de diamante simples, mas elegante. "Não estou te pedindo em casamento ainda", disse ele, vendo o pânico momentâneo dela. "É muito cedo para isso, mas quero que você saiba que é para onde eu vejo a gente indo." Ele tirou o anel da caixa. "Considere isso uma promessa. Que aconteça o que acontecer, enfrentaremos juntos como iguais." Sienna olhou para o anel, depois para o homem que o segurava. Sem grandes gestos, sem ajoelhar-se, Grayson sorriu. "Achei que você preferiria algo mais genuíno. Apenas nós sendo honestos sobre o que queremos." "Você pensou certo." Ela estendeu a mão, deixando-o colocar o anel em sua mão direita em vez da esquerda. Uma promessa, ainda não um noivado. "Eu te amo, Grayson Steele." "E eu te amo, Sienna Brooks, sem preço." Um ano depois, Sienna estava na galeria cercada por suas pinturas. Sua primeira exposição individual havia atraído uma multidão impressionante, críticos de arte, colecionadores e amigos. Matt, agora formado e trabalhando em uma empresa de arquitetura, ergueu sua taça de champanhe para ela do outro lado da sala. "Para minha irmã talentosa", ele exclamou, fazendo-a corar. Eleanor Steele, que havia se tornado como uma mãe para Sienna, estava encantando o crítico mais influente da cidade. "Você viu o uso dela da luz? Notável, não acha?" E Grayson, que havia mantido sua promessa de ter mais tempo para a vida fora do trabalho, ficou ao lado de Sienna, orgulhosamente a apresentando a todos como a artista que capturou meu coração. "Você está feliz?" Ele sussurrou durante um momento de silêncio. Sienna olhou ao redor da galeria, para seus sonhos se tornando realidade, para a família que ela havia encontrado, para o homem que havia visto seu valor desde o início, mesmo que seus métodos tivessem sido incomuns. "Sim", disse ela, apertando a mão dele. "Mais feliz do que eu jamais imaginei ser possível. Sem arrependimentos sobre nosso início não convencional." Ela riu. "Faz uma boa história, não é? Como vocês dois se conheceram?" "Ah, ele me pagou para jantar." Grayson fez uma careta. "Quando você coloca dessa forma..." "Ei." Ela se virou para encará-lo completamente. "Não importa como começamos.
Importa que nos encontramos, que lutamos por isso. Enquanto ele a puxava para seus braços, as câmeras disparavam. A imprensa ainda achava o relacionamento deles fascinante, mas agora Sienna não se importava. Deixem tirar fotos, deixem escrever suas histórias. Ela e Grayson sabiam a verdade. Algumas coisas na vida não tinham preço. Algumas coisas, as coisas mais valiosas, não podiam ser compradas, apenas conquistadas por meio de paciência, compreensão e amor. Mais tarde naquela noite, enquanto caminhavam pela mesma orla onde haviam compartilhado seu primeiro beijo, Grayson parou e tomou ambas as mãos dela. "Lembra da promessa que fiz há 1 ano?" perguntou ele, seus olhos refletindo as luzes da cidade. Sienna assentiu, sentindo o anel de promessa em sua mão direita. "Estou pronto para fazer uma promessa. Diferente agora, se você estiver." Ele caiu de joelhos, desta vez com todo o grande gesto que ele havia evitado antes. "Sienna Brooks, você quer se casar comigo?" Enquanto lágrimas enchiam seus olhos, Sienna pensou em como eles haviam chegado tão longe. De uma transação comercial a uma verdadeira parceria. De 2 mundos separados a uma vida compartilhada. "Sim", disse ela, sua voz clara e certa. "Sim, eu vou me casar com você." Ele deslizou a aliança de noivado em sua mão esquerda, ao lado do anel de promessa, que ela nunca havia tirado. Quando ele se levantou e a puxou para um beijo, aplausos irromperam ao redor deles. Eleanor e Matt saíram de onde haviam se escondido, esperando para compartilhar esse momento. "Bem-vinda à família", disse Eleanor abraçando Sienna. Oficialmente desta vez. Sienna olhou para Grayson, para o amor brilhando em seus olhos. "Já somos família há muito tempo", disse ela. "Isso apenas torna oficial. No final, o que havia começado com um preço se tornara algo inestimável. Um amor forte o suficiente para conectar mundos diferentes, superar julgamentos e dúvidas, transformando-os em versões melhores de si mesmos." Enquanto eles comemoravam com danças improvisadas na orla, Sienna sabia que enfrentariam mais desafios, mais escrutínio, mais obstáculos. Mas nada disso importava, enquanto enfrentassem juntos. Alguns ainda poderiam sussurrar sobre como seu relacionamento começou. Alguns podem nunca entender o que viram um no outro. Mas Sienna e Grayson haviam parado de se importar com as opiniões dos outros. Eles encontraram algo autêntico no início mais improvável. E essa era uma história que valia a pena contar, de novo e de novo pelo resto de suas vidas.